Agora a gente vai falar sobre cerâmica. É uma arte que se manifesta na cultura dos povos desde os tempos mais remotos, de tal forma que o estudo das técnicas de fabricação e de decoração de objetos de cerâmica é tipo um alfabeto dos arqueólogos e historiadores, pois revela aspectos da vida das antigas civilizações. É realmente incrível pensar como do barro e da água podem ser criados objetos, obras de arte, como essas peças maravilhosas aqui da ceramista Isa Mello. Isa, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, boa tarde a todos. A cerâmica é uma arte, né? A gente às vezes tem acesso, mas não entende o processo, o que está por trás da produção, né, Isa? Na realidade, a cerâmica ela é um mundo muito amplo, Keltrin. São muitas técnicas envolvidas, né? Como hoje nosso tempo também não é muito longo, eu resolvi trazer uma só das técnicas, tá? Que se chama placa. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar quando ela vai querer fazer cerâmica é uma boa argila. Esse é o primeiro passo, né? A argila que nós usamos lá no nosso estúdio é uma argila profissional para queimar em alta temperatura e onde eu uso para fazer os utilitários, né? As travessas, as xícaras, os bowls, né? A Isa já trouxe aqui, então, alguns dos objetos. Olha só que delicado, que obra de arte realmente. Ela trouxe essa xícara, por exemplo, que está num processo, num pré-processo, digamos, já foi inicialmente produzida. Essa está com a primeira queima, né? E depois ela vai ser esmaltada, onde a gente vai fazer a segunda queima, que dela fica o vitrificado aqui. E o que é esse processo de queima, que é tão fundamental para o processo de produção? Na verdade, assim, todo ceramista tem que queimar as suas peças, né? Não é em forno convencional, é num forno específico, profissional, porque ela chega a 1240 graus, né? Tem gente que queima um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas a média é essa. Então, quando a gente faz a primeira queima, que é fazer com que o barro vire a argila, então, esse processo aqui leva, em média, 8, 9 horas de queima, onde vai sair essa peça, que a gente chama de biscoito, né? Depois, isso, o forno esfria, a gente tira, passa o esmalte e faz a segunda queima. Essa segunda queima leva umas 10, 12 horas para queimar, onde o pó vai virar o vidro e vai ficar o vitrificado, onde ela retém os líquidos, né? Uma peça dessa para ficar pronta leva quanto tempo? Olha, como Joinville é uma cidade muito úmida, uns 30, 40 dias mais ou menos, tá? Porque o processo de secagem para essa argila aqui, que ela vem super hidratada, bem molhada, ela secar e eu poder fazer essa primeira queima aqui, ela leva uns 20 dias, mais ou menos. A Isa me contava que todo o trabalho dela é feito de forma orgânica. E eu perguntei o que isso significa, né, Isa? O orgânico não é um processo industrial. Então, você vai ver na peça, vai ter a pegada da mão, vai ter uma entrada, vai ter uma irregularidade. Né? A peça fica mais orgânica, não é aquela peça industrial toda certinha, toda retinha. E sempre que a gente traz algum profissional aqui que trabalha com artesanato, eu gosto de reforçar, porque a gente tem a cultura da pichincha, né? Então, acho que achar que tudo é caro. Especialmente quem trabalha com artesanato, ou com matérias artesanais, de forma geral, precisa ter o seu trabalho reconhecido e valorizado. Sim, sim, sim. Na realidade, assim, a cerâmica orgânica, ela tem o custo-benefício, né? Não vou dizer que é uma cerâmica barata, mas também não é fora da realidade, né? Ela dura tanto quanto qualquer cerâmica. Tu vai pegar uma industrial, que daí é porcelana, não é a cerâmica, a durabilidade é a mesma. Tu pode colocar num forno convencional, tu pode colocar num micro-ondas, tu pode lavar na máquina de lavar louça, tudo normal. E por isso você me disse que existe hoje uma grande demanda aí por a linha gourmet, né? Tem. A linha gourmet, os restaurantes estão começando a usar bastante essa cerâmica mais artística, porque ela tem um diferencial. Tem. Imagina tomar um cafezinho aqui, tem até outro gosto, né? Não, tem. Né? Não fica bem só para uma foto, porque realmente tem todo um cuidado. E o próprio alimento servido aqui, vocês falavam que o pessoal que trabalha com sushi, a linha de, né, os restaurantes japonesa, em geral, sushi, cozinha regional, contemporânea, eles estão optando por essa cerâmica porque acho que agrega,
né, agrega valor ao prato que eles estão apresentando. E a Isa trouxe, né, embora a gente já tenha antecipado que não é tão fácil, mas a Isa também... Mas também não é tão difícil. Não é difícil. E ela começou, o contato dela imediatamente conectou ela com a cerâmica, quando né? eu comecei na argila alguns anos atrás, que eu tive o contato com essa massinha aqui, foi uma paixão, né? Eu tive uma conexão imediata. E ali eu já comecei a fazer as peças, né? Falando um pouquinho da confecção, a preparação da argila é a principal para qualquer pessoa que queira fazer, tá? Então, você começa amassando o barro. Eu não vou amassar com vigor aqui, porque a mesa é pequena e de vidro, né? Então, você vai amassar super bem essa argila, porque você tem que tirar todas as bolhas de ar que tem dentro dela. Porque essa bolha, quando eu faço aquela primeira queima ali, se tiver a bolha de ar, ela estoura. Ou ela racha a peça, daí tu perde, né? Então, amassar bem, depois a gente abre a massa, depois a gente vai abrir a massa com um rolo, deixa ele, vai amassando, vai abrindo a massa e depois a gente vai cortar ela, que essa aqui é a técnica de placa que eu falei, tem várias outras técnicas, tá? Você vai abrir a massa, vai passar uma borrachinha para tirar todas as bolinhas de ar que ainda possam ter ficado aqui. E a Isa me dizia também que, claro, é necessário um forno, mas se você não tiver, sim, existem espaços que locam, né? Sim, sim. Para fazer uma cerâmica é necessário um forno profissional, porque, como eu falei, ela é queimada em alta temperatura, né? Então, é obrigado a ter. Claro que você não precisa começar já comprando forno porque é um investimento super alto, mas existem estúdios e ateliês de cerâmica que fazem a locação. Então, tu pode começar tuas peças em casa, como hobby, como terapia ou como profissão, vá para o lugar para fazer a queima. Bem tranquilo. Porque na tua vida mesmo começou de uma forma... Tu fez uma transição de carreira também. Fiz uma transição. Quando eu fiquei apaixonada pela cerâmica, que eu vi que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida, eu larguei tudo e mergulhei de cabeça. Perfeito, maravilha. Então, assim, a placa é mais ou menos isso aqui. Tu vai moldando ela, tá? Claro, é uma técnica um pouquinho mais demorada, mas aqui a gente tem pouco tempo, então não dá para mostrar na íntegra, né? Então, tu fecha o cilindro, depois tu vai emendar o fundo aqui, onde a gente passa uma barbotina, que a barbotina é a nossa cola, né? Que seria uma argila bem molhadinha. Então, tu passa ela no fundo e faz a colagem das duas placas. Ó, aqui é o início de uma caneca. Perfeito. Tá? Depois até trouxe umas alcinhas prontas, o diferencial... Depois tu vai fazendo a modelagem, né? Tu cola uma alça diferente. E é importante dizer que o verniz também não é qualquer verniz, né? Não, não. É assim, existem alguns esmaltes no mercado que contêm substâncias que são tóxicas, né? Então, a gente não usa isso no utilitário. Pode ser usado num decorativo, não tem problema. Mas no utilitário não, tem que ser uma esmalte atóxico, de alta temperatura, assim como as argilas, né, de alta temperatura, porque elas dão resistência daí, né, para a peça. Muito bem. Isa, para quem quiser conhecer mais seu trabalho, tem rede social? Nós temos um Instagram, a gente é aqui de Joinville, aqui pertinho na Rua Concórdia, né, o Instagram é Isa Mello, Estúdio Cerâmico. Lá tem bastante vídeo, tem bastante fotos e dá para conhecer. Tem o link direto no meu WhatsApp para a gente trocar ideia, conversar. É interessante que a Isa compartilhou um pouco do trabalho dela, mas também para ajudar você aí de casa, de repente, descobrir uma habilidade que nem imagina. Sim. E também valorizar ainda mais esse trabalho magnífico, né? Que você disse, existem polos aí no Brasil, mas em Joinville tem muito ceramista também. Tem muito ceramista bom no Brasil inteiro. Hoje não é só fora que tem. No Brasil tem muito ceramista bom. Perfeito. Então, a gente finaliza essa entrevista com imagens aí do trabalho da Isa. Eu agradeço muito a sua presença e a sua disponibilidade. Eu que agradeço, para ver mais. Obrigada.